Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, sempre, Senhor, de joelho perante a Ti, diante do Teu altar, sempre, Senhor, clamando pela Tua presença, clamando pela Tua glória, pela Tua paz, pela Tua orientação, pelo Teu perdão, pelo Teu renovo, pela Tua restauração. Que venha, Senhor amado, sobre nós a orientação do Teu Espírito Santo. Vem falar conosco, Senhor. Vem quebrar, Senhor, qualquer barreira que é no nosso coração, para que a gente possa compreender a Tua palavra, entender a Tua palavra, viver na Tua palavra diante do Teu altar. Abençoa-nos, Pai, para entendermos esse lindo livro do Apocalipse, essas lindas cartas escritas, Paizinho, para as igrejas da Ásia, e que falam conosco ainda, falam com a gente, falam com os nossos corações. Ensina-nos a Te servir. Ensina-nos, Senhor, é o que eu Te peço. Abençoa-nos, é o que eu Te peço. Em nome de Jesus Cristo. Que a Tua bênção seja sobre nós, que a Tua graça seja sobre nós. E abençoa o Teu povo, Senhor, que vai aqui Te buscar, que vem aqui para Te honrar, que vem aqui para aprender da Tua palavra, crescer na Tua palavra e ser ungido na Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está buscando em sinceridade de coração entender um pouco mais de Ti, compreender um pouco mais das Tuas palavras. É o que eu Te peço, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Salvador nosso, o Deus eterno, Pai de toda a criação. Que o Senhor esteja agora e sempre conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu tenho certeza que hoje Deus vai nos trazer mais informação, vai nos trazer mais um pouquinho do conhecimento da Sua palavra. E eu agradeço a vocês que estão sempre aqui com a gente, agora todo sábado aqui no programa de Fé em Fé. A Teolide Santos, Teolide, minha querida do coração, que é uma bênção você estar aqui com a gente. Gelsi também está aqui conosco. Gelsi, querida, que Deus te abençoe. Durval e Neide, do meu coração, ô casal lindo. Amanhã vai estar na escola dominical aqui junto com a gente, na palavra dominical. Ana Maria Domingues, minha querida, que Deus abençoe. Obrigado por tua presença aqui, juntamente com a Lília Norcaites e a Érica. Érica, beijo no coração, minha querida. Que Deus abençoe a todos vocês. E hoje nós vamos começar aqui com a igreja de Sardes. A gente vai, para quem ainda, só para quem estiver assistindo posteriormente, que ainda não está sabendo, nós estamos todos os sábados trazendo o livro de Apocalipse. Ou seja, o que é que Deus tem com esse livro? Não é só saber dos finais dos tempos, não. É para saber o que Cristo quis falar com as igrejas. Porque essa carta foi escrita para as igrejas da época. Então vamos lá, vamos entender isso. Existiam 7 igrejas naquela época, que viviam na época de que João estava lá preso, que João foi solto, lá quando João começou e recebeu aquela revelação. Aquelas igrejas existiam na Ásia. Era a igreja de Éfeso, era a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Sardes, perdão, a de Tiatira antes, né, fazendo a sequência, né, é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então tinha essa sequência de igrejas. A carta foi escrita para aquelas igrejas. Ponto. Só? Não. Elas também foram escritas com um propósito profético. Porque durante todo o tempo da igreja, olha que Deus maravilhoso, Ele já deixou descrito como cada uma dessas igrejas viveriam. Olha que legal. Ele manda uma palavra que é presente para aquelas igrejas que eram, para uma palavra presente para a época de que estava acontecendo em cada uma das igrejas, que é o tempo da igreja. A igreja de Éfeso é as primeiras igrejas, a igreja do amor, depois Esmirna, a igreja do sofrimento, depois veio a igreja de Pérgamo, onde começou a juntar com o Estado, depois vem Tiatira, que onde o poder da igreja começa a dominar, ele começa a ter um poder político, tem um poder econômico, começa a ter ali muitas coisas, né, na época de Tiatira, que está falando da igreja, quando o Império Romano define como a igreja romana e católica. Católica quer dizer universal, todos nós somos católicos, é universal isso. Mas o catolicismo, no caso romano, do Império Romano, começou a dominar naquela época
E para vocês terem uma ideia, eles começaram a fazer com que o império começasse a crescer. É claro que eles tiveram uma guerra de frente, bateram de frente com o islamismo. O islamismo começou a crescer muito, dominou inclusive Jerusalém. Para quem não sabe, teve as cruzadas na época, onde começaram a ter cruzadas para tentar bater de frente lá com o Islã. E aí começaram a retomar Jerusalém. Então começou aquela guerra. E era interessante que o que começou a acontecer foi dado um poder que era o poder papal. Ou seja, os papas daquela época um pouquinho antes de 1500 lá, né, até de 900, 800, até 1000, 1300, o que acontecia? Esses papas começaram a tomar posse e começaram a ordenar algumas cruzadas para tomar o seu poder que estava perdendo para o Islã. Só o que acontecia? Nessa época, que a gente está falando de Tiatira ainda, antes de entrar em Sardes, eu vou fazer esse link para você entender por que essa igreja de Sardes nasceu, por que ela começou. Né? Nós sabemos que ela falava para aquela época, as igrejas que existiam na época, no século I, cada uma delas existiam, mas ela também profetizava para as épocas futuras. E essa época de Tiatira, da época, né, acima de 600, ali pelo ano 900 depois de Cristo, começou a ter muita briga política para ter o poder papal. Então você via lá papas sendo mortos, assassinados, envenenados. Tinha papas que às vezes com 15 anos já era papa. Então era como se fosse assim um reinado. Então essa forma de começar a ter o domínio e ter o poder começou a invadir toda a igreja. E temos que lembrar uma coisa: a palavra de Deus, ela não era pregada. Você só tinha lá o que os clérigos, ou os padres, né, ou os sacerdotes, eles pregavam tudo em latim. Ninguém sabia, ninguém tinha a Bíblia na mão. Só a igreja tinha a Bíblia. Então imagina, um povo sem cultura, um povo sem a educação, um povo que não conhecia a palavra e um povo que começou a ser enxertado de dogmas. Que aí começou assim, a Bíblia começou a ter um segundo plano. O primeiro plano era os dogmas que a igreja decidia e definia naquela época. E aquilo começou a chegar a tal ponto que se começou a cobrar indulgências para perdão. Então, por exemplo, você pagava, você tinha perdão. Se você pagava por alguém que morreu, também tinha perdão. Então você teria que estar pagando. E isso começou a acontecer por quê? Porque naquela época eles estavam querendo construir a Basílica, né, de São Pedro, queriam estar construindo essa Basílica, então começaram a pedir esse dinheiro. Só que eles estavam em uma guerra muito interessante entre França e Inglaterra, e até Roma, que eles chegaram a escolher dois papas. Um papa ficava na França, outro papa ficava em Roma. Então começou aquela briga, aí a Inglaterra também começando a brigar com a França, então estava um caos geral. Aí vamos entrar na igreja de Sardes agora? Vamos entrar na igreja de Sardes, para depois a gente entrar aqui na palavra, só para você ver o contexto histórico. Aí tem lá um sacerdote, um rapaz jovem, muito medo de Deus, tinha muito pânico de Deus. Naquela época eles tinham medo do inferno, então ele tinha medo que fosse para o inferno. Então ele estava numa hora que ele estava no meio de um campo assim com um monte de raios, aquela tempestade toda, e ele pediu para uma santa, que era Santa Ana, se não me engano, ele pediu lá: se eu ficar vivo, eu vou entrar para o clero. E ele era advogado, estava estudando e tudo mais, direito. O que aconteceu? Cai um raio lá que ele até se machuca, ele é ferido, mas ele sai vivo. E aí o que ele faz? Vai para esse sacerdócio e vai se tornar padre, e se torna padre. Só que estudando e aprendendo a palavra de Deus, teve uma hora lá assim que ele e foi bastante interessante, porque a vinda dele, vamos dizer assim, que foi profetizada por um pré-reformista. Então, eu peguei até a frase dele, que é o Jan Hus. Jan Hus foi condenado à morte porque ele não estava aceitando as indulgências, ele não estava aceitando esse poder econômico da igreja, ele não estava aceitando o que estava sendo feito naquela época. E isso somos nós cristãos, nós cristãos. Isso foram os próprios cristãos fazendo isso. Mas aí teve esse Jan Hus, ele não aceitou aquilo, ele não aceitou e foi contra. O que aconteceu? Foi condenado à morte e ia ser queimado.
E a palavra Hus, no Boêmia, que é a linguagem tcheca, quer dizer ganso. E aí ele diz o seguinte, na hora dele ser morto, ele disse: hoje vocês assarão um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Ele falou isso em 1415. Gente, 1415 ele profetizou o que Lutero, esse rapaz que eu estava falando para você, que se tornou padre e começou a olhar e ver que não estava certo, em 1517 ele fez o primeiro ato de reforma, de não aceitar esse padrão, de terminar com a igreja de Tiatira, rachar com a igreja de Tiatira. E aqui John Hus profetizou isso 100 anos antes que iria acontecer. E aí, o que Lutero, olha o versículo que ele leu, que mexeu com ele, que está em Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé, fez ele escrever isso aqui, que eu vou trazer aqui para vocês. Senti que havia nascido de novo, e as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram um novo sentido para mim. A partir de então, a frase justiça de Deus não me encheu mais de ódio, mas se tornou doce em virtude de um grande amor. O que ele quis dizer com isso? É que ele tinha tanto medo do que aqueles dogmas falavam, de que ele seria ir para o purgatório, para o inferno, e o pecado, que ele chegava a ser encontrado desmaiado, de tanto que ele se flagelava, dizendo que, achando que pelo flagelo, que pelo sofrimento, ele teria salvação. Até que ele, estudando a Bíblia, no seminário, e dando até aula, lá ele olhou para os alunos e falou: está errado isso, eu não vou ganhar a salvação vem pela fé. E aí ele começou a trazer a salvação pela fé. Isso brigou com o império da época, brigou com a igreja da época, e ele foi condenado à morte. E foi quando foram tentar buscá-lo, ele foi sequestrado por um grande empresário alemão, que escondeu ele no palácio e deixou ele lá fazendo o quê? Traduzindo a Bíblia. Ele começou a traduzir a Bíblia, e naquela época, na Alemanha, onde ele estava, adivinha o que tinha lá? Adivinha o que eles tinham inventado, gente? Adivinha o que eles tinham inventado? A imprensa. Vamos dizer que era a internet da época. Eles imprimiram a Bíblia. Eles começaram a imprimir várias Bíblias. Eles começaram a imprimir os textos em todas as teses de Lutero, e aquilo começou a invadir todos os territórios. Aquilo aconteceu também com Calvino, com John Wycliffe. Todos eles começaram a trazer o seguinte: olha, não é mais salvação pelas obras, e sim pela fé. Não tem que ter, o batismo tem que ser um batismo de conversão mesmo, não tem que ter isso de indulgência, a gente não tem que pagar pelos nossos pecados, nem pedir perdão pagando por isso. Então começaram o que eles chamavam, na época, de a reforma, ou aqueles que protestaram contra a igreja que era representada aqui pela Tiatira. E aí começa a entrar a igreja de Sardes, uma igreja que volta à palavra de Deus. O que antes era o fato maior, a palavra maior, o que era mais aceito em toda aquela época, era a palavra papal. E agora não, agora era a Bíblia, era a palavra mais aceita. E eles começaram a ter muitas guerras, muitas brigas, muito caos por ali, mas eles começaram a levantar uma nova linha de pensamento, uma nova linha doutrinária. E Calvino começou a lançar isso em toda a Suíça, em Genebra, e começou também a sair por todas as regiões. A Inglaterra também, porque o rei queria se separar da mulher porque não tinha filho, e ele quis quebrar com a igreja católica para poder se separar da esposa, porque senão não poderia se separar, senão ele seria condenado à morte. Então teve a igreja anglicana, dirigida pelo Estado, depois teve a igreja luterana, que também tinha o Estado. Então começou a reforma, ou seja, os protestantes, que não queriam mais esse vínculo com a igreja do passado, aquela igreja que estava com indulgências e que estava se desviando. Era interessante, eu tinha até trazido aqui um daqueles que chegaram a... John Tetzel, ele dizia assim na pregação dele, esse padre, ele dizia assim,
Cada vez que uma moeda cai no altar, salta uma alma do purgatório. Olha, vendendo salvação, fazendo pregação para coleta de ofertas. Isso era da igreja lá de Tiatira, que, como nós sabemos, as cartas para as igrejas era para aquela época 100 depois de Cristo, para todas que viviam naquela época, era para toda a história da igreja, para cada época tinha uma igreja, e hoje em dia ainda traz resquícios dessas mesmas práticas, tanto das práticas de adoração a outros deuses, tanto da prática de união com o governo, tanto da prática de querer dinheiro para manifestar que vai receber bênção de Deus. Então é incrível como a história do Apocalipse vem durante todas as épocas, trazendo um pouquinho de cada uma destas igrejas, trazendo o que é bom e trazendo também aquilo que não é bom, aquilo que é ruim. E aí eles trazem aqui grandes reformas. Uma coisa interessante, Calvino, quero trazer isso aqui para você antes da gente entrar aqui na palavra propriamente dita. Calvino, ele, diferente de Lutero, Lutero era explosivo, apaixonado, pregava, tal. Já o Calvino, né, ele tinha mais um traço assim, né, de algo mais sério, algo mais pragmático, algo mais de estudo. Me deixa quieto, quero estudar, eu só quero estudar, só quero fazer essa parte aqui, não quero entrar em briga, não quero entrar na frente e tudo mais. Só que ele, para ir para onde ele estava, ele estava indo para Estrasburgo, ele passou por Genebra, e lá tinha um rapaz que chegou para ele e falou: Calvino, a gente está precisando de um líder aqui em Genebra, a gente precisa de um líder para ficar com a gente. Calvino chegou: não, eu não quero nada disso, eu vou para Estrasburgo para escrever, meu papel é escrever. E aí esse Guilherme Farel disse o seguinte para o Calvino: Deus amaldiçoe o teu descanso e a tua tranquilidade para estudar, se diante de uma necessidade tão grande te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. E aí Calvino pensou 10 vezes e resolveu ficar lá em Genebra, e a partir dali ele começa um grande poder para a reforma, trazendo a parte doutrinária para aquilo que a gente vê hoje como a igreja de Sardes, que é a igreja da reforma, que trouxe novos parâmetros para os cristãos. Agora vamos ver o que Cristo está falando sobre esta igreja. Ele diz assim, lá no capítulo 3, capítulo 3, no verso de número 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele se apresenta aqui, Jesus Cristo se apresenta aqui como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Não é que Deus tem 7 Espíritos, mas a manifestação desses 7 Espíritos, que é o Espírito do Senhor, que é o Espírito de sabedoria, ou seja, aquele que vem do Senhor é o que nos dá conexão para boas decisões. Sabedoria é resolver problemas, sabedoria é tomar decisões em dilemas, sabedoria é fazer o certo e não o errado, é decidir pelo certo e não o errado. Espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, que é compreensão do seu momento. O Espírito de Deus, aqui ele se apresenta, é aquele que vai dirigir você para entender o plano de Deus, entender por que as coisas estão acontecendo. As coisas não acontecem porque acontecem, as coisas acontecem porque tem um propósito, tem um plano, tudo está no plano de Deus. E cabe a nós termos esse entendimento. E o Espírito Santo de Deus, além da sabedoria, nos dá entendimento para compreender aquele momento. O espírito de fortaleza. O que é o espírito de fortaleza? O espírito de fortaleza é aquele que dá força para resistir, dá força para ser determinado nas decisões. Não adianta apenas ter sabedoria para decidir e compreender com entendimento. Tem que ter força para aplicar, tem que ter força para ir até o fim, tem que ter força para realizar. O espírito do conselho, porque quando você consegue ficar firme dessa forma, Deus vai te orientar para tomar novas decisões, assim como você também vai ter o Espírito Santo para aconselhar vidas. O Espírito do conhecimento. O que é o Espírito do conhecimento? É aquele que vai dar a você a vontade de buscar mais, de conhecer mais, de querer se aprofundar mais naquilo que Deus dá. Que nem Calvino. Calvino queria parar no tempo. Não, não é para parar no tempo, Calvino. É para continuar, é para seguir, siga em frente, Calvino. Tem muito ainda para acontecer. E o Espírito do temor de Deus.
que é quando você sabe que você tem um juiz, que você tem um preço a pagar, que você tem algo a prestar contas, não pela salvação, porque a salvação vem pela fé, mas o perdão dos pecados também que vem por Jesus Cristo, mas as consequências, o juízo e aquilo que a gente vai ter, o temor de Deus com relação a isso. Esses são os 7 Espíritos de Deus. Aquele que anda entre as 7 estrelas e que tem as 7 estrelas. Que tem os 7 Espíritos e tem as 7 estrelas, e tem os líderes das igrejas, e tem os pastores das igrejas. E só que olha uma coisa aconteceu, que também nessa reforma aconteceu. Antes, quem pregava o evangelho só podia ser os sacerdotes, mas com a reforma todos poderiam pregar o evangelho. A partir daquele momento, qualquer um poderia pregar o evangelho. E hoje nós somos esses sacerdotes que pregam o evangelho. Nós somos essas 7 estrelas, essas estrelas que pregam o evangelho, que lideram, que pastoreiam as ovelhas perdidas, pastoreiam aqueles que necessitam, pastoreiam aqueles que estão enfermos, pastoreiam aqueles que estão necessitados, pastoreiam aqueles que estão em perigo e nem sabem que estão em perigo. E a gente está lá orando, intercedendo, pedindo e clamando para que Deus dê o livramento. É isso que Deus está falando e se apresentando como esse Cristo. Esse é o Cristo. E aí no versículo, continuando, é o seguinte: conheço tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Olha o que ele vem colocar aqui. Essa igreja que reformou, essa igreja que acreditou que poderia, né, não fazer da mesma forma, ele está dizendo assim: você tem aparência de estar vivo. Você tem um jeito de que reformou, mas não reformou não, nem tanto assim. Porque naquela época mesmo, quando houve a reforma, muitas coisas eles levaram na cultura. Muitas coisas, eles ainda adoravam algumas imagens, eles ainda se prostravam diante de algumas imagens, eles ainda faziam algumas coisas que não eram segundo a vontade de Deus. Só para vocês terem uma ideia, tinha lá na época os anabatistas, esses foram ferrenhos, eles falaram, não está mais certo fazer isso, não está mais certo. Eles começaram, ou a gente faz uma reforma real, ou a gente vai ficar no meio termo. Por isso que ele falou, tem uns que estavam vivos mesmo, mas outros estavam muito mortos. Faziam que tinham reformado, mas na realidade não. Não tinha no coração. Esses anabatistas, por isso o nome batistas, porque eles se batizavam, os próprios reformistas, os próprios protestantes da época, que eram os luteranos, os anglicanos, os calvinistas, o que eles faziam? Eles não aceitavam. Eles achavam que aquilo era heresia. Se batizar de novo, já batizou quando criança. Mas os anabatistas disseram, quem crê seja batizado, como alguém que não crê pode ser batizado? Então eles queriam que tivesse batismo. Só para vocês terem uma ideia, os protestantes daquela época mataram milhares e milhares de anabatistas. Eles chamavam o terceiro batismo, eles afogavam as pessoas. Eles esquartejavam as pessoas que criam totalmente que tinha que ter uma separação total daquilo que não estava na Bíblia. Eles não aceitavam nada que não estivesse na Bíblia. E ali deu, você vê, mesmo com a reforma você tinha esses problemas. O próprio Calvino decretou gente para a morte. Então, quer dizer, tem muita coisa ali ainda que não estava bem. E hoje, traz até hoje igrejas que não estão realmente compactuadas com Cristo e com a palavra. Apenas estão ali para fazer um número, apenas para fazer que está lá. Nós estamos aqui. Mas não há um compromisso real com Deus. Não há aquele compromisso sério com Deus. Durante a vida da gente já passou por tanta coisa. Já vimos igrejas frias, igrejas mornas, igrejas que não tinham o avivar de Deus, o fogo do Espírito Santo, a vontade de servir a Deus. Você é cristão? Você é crente de Jesus Cristo? Eu sou. Aquele eu sou que não convence ninguém, porque não está vivo dentro de si. E Jesus Cristo chama para acordar. Jesus Cristo chama para acordar. Uma igreja que se acertou, conheço tuas obras, né? Conheço. Você tem cara de que está vivo, tua aparência que está vivo. Você parece que age, porque o que é o vivo? O vivo age. Vivo é ação. O morto é paralisação. Então como é que nós estamos? Mortos ou vivos? Em ação ou paralisados?
executando ou parado no tempo? É isso que a palavra vem dizer. E aí Cristo, o próprio Cristo diz, sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Ou seja, sê vigilante, faz tua parte, vigia, toma atenção, pega os teus sentidos, fiquem aguçados, perceba o que está acontecendo na terra ao redor e ensina aqueles que estão parados no tempo. Isso Calvino fez, tá? Isso Calvino foi lá, ensinou e deu uma base muito boa, a base, né, da doutrina baseada na palavra de Deus, apenas na palavra de Deus. Muitos ensinaram, Wesley ensinou, John Cliff ensinou, vários homens de Deus ensinaram. Você tem esse papel de ensinar também a palavra de Deus, porque é para isso que Deus está trazendo. Confirma essas pessoas. E aí ele pega e complementa, Deus complementa, porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, você fez obras boas, mas não perfeitas. É aquele de fazer mais ou menos e fazer muito bem feito. E é isso que Deus vem trazer para a igreja de Sardes. Conheço tuas obras, parece que você está vivo, mas está morto, então seja vigilante, confirma e ensina as pessoas a não serem assim, porque as tuas obras precisam melhorar. Lembra-te, pois, de, olha só, 4 coisas aqui, ó, do que tens recebido, ouvido, guarda e arrepende-te. Então, veja bem, você está recebendo a unção de Deus para compreender a palavra de Deus. Você está recebendo o poder de Deus para ouvir a palavra de Deus, para guardar no coração. E quando ela entra no coração, o que ela provoca? Arrependimento daquilo que está errado e força para realizar o que está certo. E é assim que Deus está fazendo nas nossas vidas. Está acordando a gente, está levantando a gente, está abrindo os olhos. Aí ele diz, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. E aí, olha só, em nenhuma outra, antes, igreja anterior, ele diz que vai vir como um ladrão. Ou seja, esta igreja que hoje em dia existe, que hoje, a igreja de Sardes hoje existe, diz que vai vir como um ladrão. Quando a gente vai ver na palavra, todas as vezes que ele fala que vai vir como um ladrão, ele está falando do dia do Senhor. O dia que ele virá. O dia que ele vai vir para o arrebatamento. Olha aqui em Judas, versículo 10, que ele diz. Aqui, Judas. Vamos abrir aqui. 6 ao 10, está aqui. Os anjos que não guardaram, aqui ali coloca, os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles os têm confinado na escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo, até aquele grande dia. Ou seja, este é o dia que vai vir e que vão ser abertas as prisões, e aonde o Miguel, o arcanjo, vai estar lutando, onde vai estar toda guerreando, para que os céus se abram e a gente possa ser resgatado nas alturas. Este é o grande dia do Senhor, que vai vir como um ladrão. Ninguém vai saber o dia que vai vir. E acerca desses o Senhor profetizou. Não sabemos o dia, nem a hora que isso vai acontecer. O Senhor tem preparado, já está preparado o dia para estar acontecendo. O dia para chegar. O dia que vai vir, a gente não vai estar nem percebendo quando ele vai chegar. E essa igreja, a igreja de Sardes, já tem essa palavra para eles. Ou seja, se você não vigiar, vou vir como um ladrão. E ele diz também, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Algumas pessoas que guardaram a palavra de Deus. Algumas pessoas que comigo, diz o Senhor, andarão de branco, porque são dignas disso. Comigo andarão de branco, porque não contaminaram suas vestes. Não contaminaram com o mal, não contaminaram com o mundo, não contaminaram com as desgraças, e ainda assim, como diz aqui na palavra, vigia e arrepende-te. Ou seja, são pessoas que se arrependeram dos seus pecados,
porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas aquele que se converter, aquele que se arrepender, o Senhor vai restaurar. Estes que andarão com ele com vestes brancas, são dignos disso, são aqueles que se converteram realmente de coração ao Senhor Jesus Cristo. Eu vou depois, gente, depois eu vou deixar, até amanhã eu vou deixar para vocês uma palavra com vários versículos do dia do Senhor, este dia em que andarão de branco com o Senhor aqueles que não sujaram suas vestes. Este será o dia do Senhor. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. Aquele que vencer, ou seja, aquele que a cada dia, vencer as suas provações, vencer o peso do mundo que vem sobre ti, vencer o mal das trevas que arma armadilhas terríveis contra a tua vida. Aquele que vencer, onde bater na sua face você dar a outra. Aquele que não usurpar de estar pisando no pobre necessitado. Aquele que não se contaminar com as coisas do mundo. Aquele que tiver no coração o desejo, a vontade de derramar amor sobre as pessoas, sobre as vidas, até sobre as vidas mais difíceis de amar. Deus estará provando e aprovando para que as suas vestes sejam brancas, sejam limpas. E essas vestes Ele vai estar dando. E de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. Vários versículos na Bíblia falam sobre este livro. Um livro onde tem os nossos nomes, gente. Um livro onde tem os nomes de todos que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Um livro escrito com o nosso nome. E ele diz: confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. O meu nome vai ser confessado diante dos anjos. O meu nome, Jesus Cristo, vai confessar diante de Deus. Se as minhas vestes forem brancas, se o meu coração estiver limpo, se a minha consciência estiver pura, se os meus pecados estiverem perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, confessados pela minha boca, se eu tiver a humildade de me prostrar diante do Senhor Jesus Cristo, o meu nome será confessado diante dos anjos. Isso não é um textozinho de carrocinha, não é um textozinho de história de contos de fadas. Isto aqui é a palavra do Deus dos deuses que criou os céus e a terra, o mundo e tudo que neles há. Ele está dizendo que vai confessar o meu nome. O Senhor vai confessar o teu nome, Ele vai dizer o teu nome na presença dos anjos e na presença de Deus. Você vai ouvir o seu nome ser confessado. Você vai ouvir o seu nome ser dito em alta voz pelo Filho de Deus. É isso que Deus promete à igreja de Sardes. Mas é só para essa igreja? É só para essa igreja que viveu lá de 500, 800 até 1500, 1600, 1700? É só para essa igreja? É para aquela igreja de Sardes que viveu na época de João, lá no ano 100, lá na Ásia Menor? É só para a igreja que até hoje ainda traz um pouco dessa igreja de Sardes? Não, essa palavra é para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, se você tem ouvidos, é para você essa palavra. Tem ouvidos? Então é para você essa palavra. O teu nome vai ser confessado por Jesus Cristo diante dos anjos e diante de Deus. Se as suas vestes estiverem limpas e se você for das pessoas que não se contaminaram e não contaminaram suas vestes e estão andando com Cristo vestidos de branco e estão vigiando por aquilo que tem recebido, por aquilo que tem ouvido, que tem guardado no coração, que tem arrependido dos seus pecados, que está vigilante, que está confirmando os seus irmãos, ensinando a palavra de Deus. As obras sabemos que não são perfeitas, mas você não está morto, você está vivo. Essa é a palavra de Sardes. Essa é a palavra do Apocalipse de hoje. Essa é a palavra que restaura para nos acordar para a vida. E é essa vida que eu quero acordar todas as manhãs, todos os dias, todas as horas,
todos os momentos. É nesta vida, onde a minha vida está viva diante de Deus, buscando a vontade de Deus, aceitando os propósitos de Deus, aceitando, trabalhando, fazendo a minha parte. Não é acomodando, não. Não é botando uma rede aí dizendo Deus vai fazer tudo. Não, você tem que fazer a sua parte. Você tem que trabalhar. Você tem que agir. Você tem que trabalhar cedo, dormir tarde, fazer o seu melhor, dar o seu esforço, fazer as coisas acontecer. Mas ter a certeza que é Deus quem traz a vitória, é Deus quem realiza. O homem pode fazer planos, mas a realização, mas os frutos, mas os resultados vêm das mãos de Deus. E é isso que Deus promete para as nossas vidas. E é disso que eu não largo e não abandono. Eu não largo e não abandono. Eu aceito e vou seguir até o fim. Imperfeito, impuro, mas sempre me arrependendo aos pés do Senhor, para que as minhas vestes estejam brancas, sempre brancas. E é assim que Deus quer da sua vida. E é assim que nós terminamos hoje a igreja de Sardes, no capítulo 3 de Apocalipse. Que o Espírito de Deus fale a você, fale ao seu coração, a todos que estão aqui comigo nessa hora e aqueles que vão ouvir posteriormente, que essa palavra restaure a sua vida, acorde para a vida, renove para a vida. E não deixe de ler estes versículos. E eu vou postar depois os versículos que dizem respeito ao dia do Senhor, que é o dia que ele fala para a igreja de Sardes. Vigia, que senão virei que nem um ladrão, ninguém vai saber. Quando for ver, já veio. Assim como Cristo veio ao mundo. Ele veio, muita gente nem soube que ele veio, mas ele veio. E é dessa forma que Jesus Cristo vai vir e vai resgatar a sua igreja. E no sábado que vem nós falaremos sobre a igreja de Filadélfia, que é a nossa, é a atual agora. É a nossa igreja atual. Então, estão chegando. Semana que vem, a igreja de Filadélfia. A igreja que eu amo demais e que Deus vai falar com a gente. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua unção, unção do Teu Espírito Santo que tocou os nossos corações através daquilo que está escrito na Tua palavra. Senhor, restaura nossas vidas, fortalece o nosso espírito, anima os meus irmãos, Paizinho amado, que estão em meio a lutas, em meio a dificuldades, em meio de doenças, em meio de tantos problemas, Senhor, mas dá força, Pai. O Espírito do Senhor está conosco, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito, Senhor, de entendimento, o Espírito de fortaleza, Senhor, o Espírito, Senhor, do conhecimento, o Espírito do temor de Deus, o temor do Senhor, meu Pai. Oh, Paizinho amado, dá-nos, Senhor, da Tua porção, dá-nos, Senhor, da Tua gratidão, da gratidão que vem do Teu Espírito Santo, para que nós, Senhor, sejamos gratos a Ti. Dá-nos, Senhor amado, o entendimento para sermos firmes e andarmos firmes na Tua palavra. É o que eu te peço, Pai. Fortalece o Teu povo, fortalece a Tua igreja, fortalece aqueles que estão te buscando, que querem te buscar, que querem te sentir, que querem estar mais próximos de Ti. Dê uma experiência nova, Senhor. Dê uma experiência de vida. Dê uma experiência cada vez mais poderosa para nós entendermos que só o Senhor é Deus e que só Deus é o Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Tem uma coisa legal que eu queria deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu acho que vale a pena. Tem algo aqui bem interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu não vou achar, mas eu vou colocar depois para vocês. Vamos ver se eu acho aqui. Ah, tá aqui. Na reforma foi colocado, chamado 5 solas. 5 solas. Ou seja, são 5 afirmações da reforma. O que ficou firmado? Ou seja, a partir de agora, o que nós cremos? Ou seja, é como se fosse um credo. Os 5 afirmações. O sola é somente, né? Solamente. Então, 5 somentes. Então são eles. Somente pela fé. Salvação é somente pela fé. Somente a Escritura. Somente Cristo. Somente a graça.
e glória somente a Deus. Então, é só pela fé que somos salvos, é só a Escritura que determina o que é certo e errado, somente Cristo, é nele que há a salvação, somente a graça, ou seja, eu não faço por obras, não por merecimento, mas é porque Jesus Cristo quer, e glória não é dadas a ninguém a não ser a Deus. São as 5 afirmações da Reforma, que foi todo o sustentáculo do protestantismo, de todas as religiões evangélicas. Elas entraram nessas 5 solas: somente pela fé, somente pela graça. Eu vou falar aqui para Nilcivane escrever: somente pela fé, a primeira; segunda, somente a Escritura; o outro, somente Cristo; somente a graça; e glória somente a Deus. Então fica aí registrado, que vocês possam ter isso sempre no coração, essas 5 solas. Amém? E antes de eu orar aqui encerrando e agradecendo aqui a todos vocês, quero fazer o convite para amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no Instagram e no YouTube, a Bíblia na íntegra, palavra dominical, Bíblia na íntegra, que você possa estar aqui presente também. Olha só, a Nilson está colocando aqui, vamos ver se está faltando algum. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, muito bem, ó. E glória somente a Deus. Muito bem, Nilce, colocou todos aqui, colocou todos. Então amanhã, 8 horas da manhã, eu espero vocês. Tem sido uma bênção muito boa mesmo. A gente está trabalhando amanhã o livro de 2 Crônicas. Vimos 1 Crônicas a semana passada e vamos ver 2 Crônicas agora esta semana. E você é meu convidado especial. Espero que vocês estejam aqui amanhã cedinho. São 8 horas da manhã, né? 8 horas, o pessoal ainda está dormindo. Mas se você acordar, se lembrar, se quiser escutar um pouquinho mais do poder de Deus, eu espero vocês amanhã a partir das 8 horas. Tá bom? Que Deus abençoe. Olha, já tá, acho que tem outro aqui, estão todos aqui, ó. Somente a fé. Opa, vamos ver. Somente a fé, somente Cristo, glória somente a Deus. Está tudo aqui. Deixa eu dar meu boa noite aqui. Eu não vou embora sem dar o boa noite a todo mundo que está aqui ligado com a gente, que é uma alegria tão grande. Então, todas as noites estão aqui com a gente e mandando esses coraçõezinhos lindos aqui. Que Deus abençoe a Vânia, aqui a Neide, o Durval. A Vânia lá do Canadá também, mandando os coraçõezinhos para nós aqui. A Ana Maria Domingues também. Que Deus abençoe, Ana. Deus abençoe em nome de Jesus também. Teolides está aqui. Gelsi Queiroz também. Gelsi. Quem tiver mais aqui, vai dando um alôzinho só para saber que vocês estão aqui com a gente. A Ana Maria Domingues também, a Lilian Orcaites, Durval Gonçalves, Sérgio Guerreiro também que tem com a gente. Olha lá o Celinho também, a Miriam, minha irmã, Miriam Romero está aqui. Ó, a Gelsi está aqui, a Mimi está aqui também, olha só. Olha, que Deus abençoe, Durval também está aqui conosco. Flávio, esposo da Edilane, manda um beijo para a Edilane. Eu sei que a Edilane assiste depois, né? Ela e a Flaviane assistem depois, então beijo no coração para vocês. Mimi, beijinho para a Luísa também, para o André. Deus abençoe. Está aqui também com a gente, deixa eu ver quem mais. Elaine, opa, Elaine Góes e Toninho Góes, que Deus abençoe vocês, casal lindo do meu coração. Celinho Abreu e Magda, que Deus abençoe, meus queridos. Antonieta Santos, Leonilda Damasceno, que Deus abençoe Antonieta e Leonilda. Soraya Cruz está conosco, que Deus abençoe Soraya. Deus abençoe. Deus abençoe. A Cláudia Lima também está aqui com a gente. Claudinha, que Deus abençoe. O Marquinhos, Claudinha e Marquinhos. Marcos Oliveira aqui conosco. Vânia Faria, Miriam Romero, minha irmã linda do coração. Beijo pro Rogério também. Nilcivane Camelo, Nilcivane está conosco hoje. Eu amo quando ela vai para o monte, mas eu amo ainda mais quando ela está aqui com a gente. É muito bom, muito bom. Deus abençoe, Nilce. Neide Silva está aqui, já falei aqui também, Neidezinha. Os aplausos aqui, a Nilce. Muito bem, gente. Deixa eu ver se tem mais alguém. Se tiver mais alguém, dá um alôzinho aqui, manda uma mensagem para eu saber que você está com a gente. Vamos ver. Olha, um monte de mensagem, um monte de coraçãozinho aqui. É uma bênção. A Fernanda Nanda também está conosco. Que Deus, a Maria Creuza Pacífico, Marcelo Horner. Olha lá, já de Brusque, Santa Catarina. E a Maria Creuza Pacífico também está conosco hoje. Que bênção, gente, que bênção. Obrigado, queridos, por todos estarem aqui com a gente. É muita alegria. Deixa eu tomar minha aguinha aqui.
Muita alegria estar com vocês. Quero também fazer um agradecimento especial a todos que estão orando pela minha vida e pela vida da minha família. Meu muito obrigado a todos vocês. Lídia Damasceno também que está conosco. Esse grupo de intercessão que ora todos os dias. Eles estão lá de madrugada, estão lá durante o dia, estão à tarde, estão à noite, todo horário tem gente orando ali. Então eu quero dizer assim que eu sou grato a vocês que sempre estão aqui orando conosco. Que Deus abençoe grandemente. E é uma alegria, sabe, ver os coraçõezinhos, ver essas imagenzinhas que vocês colocam aqui. É uma gratidão que eu tenho, realmente. O meu papel é trazer a palavra de Deus. O meu papel é trazer a Bíblia na íntegra. O papel que eu tenho diante de Deus, que Ele me deu, é transmitir a Bíblia na íntegra durante todo o tempo nas redes sociais até se completar. E eu estou fazendo isso para a glória de Deus. E tenho certeza que o Senhor vai fazer essa palavra chegar aonde deve chegar. Por isso, eu conto com vocês, que vocês possam compartilhar com os seus grupos de amigos, com as pessoas que vocês sentirem, olha, tem gente que precisa ouvir essa palavra. Se não for a de Apocalipse, que seja o de Ezequiel. Se não for de Ezequiel, que seja uma palavra dominical. Se não, seja a oração da manhã. A oração da manhã serve para qualquer pessoa que possa estar ouvindo e até orando durante a manhã. Então que vocês possam também fazer esse papel da divulgação da palavra de Deus nos 4 cantos da terra, que é assim que Deus tem colocado no meu coração. Amém? Então, vamos despedindo aqui. Quero orar desejando a bênção apostólica sobre vocês. E um beijo. Gente, fica até difícil desligar aqui quando eu vejo todos esses coraçãozinhos aqui vindo. Corta o coração. Tem que dar o finish aqui. E Célio Abreu, amanhã nós estamos juntos aqui na Palavra Dominical, né, Célio? Para depois a gente conversar um pouquinho, sobre como que está sendo as coisas, porque na semana que vem, depois da Palavra Dominical, que é o primeiro domingo do mês, quando terminar, eu vou fazer um relatório para vocês de como foi o mês de agosto, né? Em quantos países chegaram a Bíblia na íntegra, quais os estados que chegaram a Bíblia na íntegra, como que está acontecendo. Então nós vamos estar conversando um pouquinho, não esse domingo, no próximo domingo, depois da palavra dominical, eu guardo ali mais ou menos de meia hora, 40 minutos, para a gente conversar e até para a gente se ver. Porque a gente está aqui durante a semana toda e às vezes a gente não consegue se ver. Tem gente que eu nunca vi. E agora a gente está conseguindo ver uma vez por mês, a gente está vendo lá no domingo de manhã. A gente vê lá por uma plataforma que o Célio apresenta lá para quem quiser. E a gente vai conversando, falando, entra todo mundo na tela. A última vez acho que a gente tinha 4 pessoas, né? Então, amo esses encontros da BNI, ó. Esses são os encontros da BNI, os encontros da Bíblia na íntegra. Todas as pessoas que estão aqui com a gente e gostariam de estar lá se vendo, se conhecendo, uma vez por mês a gente se reúne. É como se fosse assim um encontro. Imagina que a gente está lá, ó, vamos nos encontrar, a gente só se fala de longe. Vamos nos encontrar, vamos se ver, vamos nos olhar uns aos outros, vamos compartilhar. E é legal, porque nas outras vezes tem gente que compartilha, né, a sua história ou alguns testemunhos. Eu quero ouvir o testemunho da Leonilda, até hoje não esqueci, viu, Leonilda? Você tem um testemunho para contar para a gente. Eu sei que a Neide tem muita coisa para contar, Nilson então e a Soraya tem muita coisa para contar para a gente. Espero também, Celinho, ver se a Magda está conosco também, vai ser uma alegria muito grande. A Gelsi também tem experiências maravilhosas para estar contando. Teolides podia estar com a gente também, se chamar lá o Peter, o Davi, o Wellington, então, a Mimi, minha irmã, todos vocês, gente, todos que estão aqui, sempre está conosco. Ana Maria Domingues sempre está com a gente também. Então, está aqui o convite. Tá? O tempo passa rápido, né? É verdade. A gente vai ficar batendo, conversando lá. Quando vê, já passou 40 minutos, 50 minutos, e aí a gente vai. Mas eu espero vocês neste domingo e no próximo também. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço a Tua bênção sobre todo este Teu povo, sobre os Teus filhos, sobre cada um deles, sobre suas famílias. E nas lutas, e nas tribulações, e nas angústias pelas quais estão passando, eu venho clamar o poder do Teu Espírito Santo para fortalecer estas vidas e fortalecer estas famílias.
Nos cobre, Paizinho amado, contra as investidas de Satanás. Livra-nos do mal. Que a gente possa ser como Eliseu, Pai. Que quando o exército o cercou, ele conseguia ver as miríades de anjos, que eram muito maiores do que o exército dos sírios. Que a gente possa ver o teu exército ao nosso redor. Que a gente possa ter olhos espirituais para ver espiritualmente o que está acontecendo. Assim como Eliseu, assim como Elias, assim como Paulo, assim como João Batista, assim como Ezequiel, assim como Jeremias, assim como Isaías, assim como Davi, Pai, assim como Neemias, assim como Esdras, assim como Daniel, assim como Josué, assim como Moisés, assim como José, assim como Abraão, assim como Noé. Que nós possamos ver, Senhor amado, a Tua glória resplandecer, ver a Tua glória se manifestar. Abençoa-nos, eu te peço, meu Pai, que possamos ver a glória de Deus, que o Senhor possa falar conosco em sonhos, em visões, possamos ver no dia a dia, nas experiências, e possamos entender o que o Senhor quer das nossas vidas. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, Pai. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Sê vigilante, vença, fica firme, e o Senhor vai te vestir de vestes brancas, e o seu nome vai ser confessado diante de Deus e diante dos anjos. Um beijo no coração, gente. E até amanhã, às 8 horas da manhã. Espero vocês. Tchau, tchau.